Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse humilde canal. Hoje para a gente tratar de um tema e tentar compreender um dos grandes esquemas políticos que ajudam a gente entender um pouquinho como que se consolidou o grande poder das oligarquias, dos cafeicultores e como nós vamos viver na história da República Brasileira aquilo que chamamos de República das Oligarquias, ou República do Café com Leite, ou República dos Coronéis nesse momento. Então esta fase da República Brasileira, ela se estendeu desde 1894, quando a partir da eleição de Prudente de Moraes, nosso primeiro governo civil da história do Brasil, começa a consolidar o poder dos cafeicultores, das grandes elites ligadas à produção de café e a este poder político e econômico que vai se consolidando no Brasil. Mas é com o nosso segundo presidente da República, o Campos Salles, que se efetiva um grande esquema político no Brasil que garantiu que essas elites e essas oligarquias conseguissem chegar e se manter no poder basicamente até 1930, sem grandes quebras na continuidade da efetividade do poder político, principalmente da presidência da República, e enfim, de todas as esferas do poder, já que esse esquema garantia a eleição de todo um conjunto, tanto do presidente da República, tanto de governadores, deputados, senadores, todos dentro de um mesmo esquema que defendiam basicamente os mesmos interesses ligados principalmente a essa atividade e essa economia do café e dessas oligarquias ligadas a isso. Então, no que consiste a política dos governadores? Numa grande troca de favores, tá? O acordo previa que as lideranças regionais aqui na base do país garantissem o voto por uma lista pré-determinada de candidatos indicados lá pelo presidente da República. Em contrapartida, se esses votos fossem garantidos, o governo do estado e efetivamente o governo federal garantiam e davam condições para a garantia da autonomia política dessas lideranças, sem grandes interferências, e também, pela essa troca de favores, liberavam para essas lideranças algumas verbas para que essas lideranças conseguissem efetivar o seu mando, conseguissem manter e conservar o seu poder e a sua influência sobre as pessoas, garantindo assim que as pessoas ficassem presas e votassem para essas indicações que vinham de cima, lá do presidente da República. Então o presidente liberava verba para os governadores de estado, os governadores de estado para as lideranças regionais, principalmente para as grandes figuras dos grandes coronéis, que nesse momento vão cumprir um papel essencial nesse esquema da política dos governadores. Coronéis esses que surgem na história do Brasil lá em 1831, durante o período regencial, quando se cria a Guarda Nacional. E quando se cria a Guarda Nacional, nesse momento, distribui-se para grandes figuras, grandes empresários, grandes proprietários rurais, coronéis, pessoas ricas e influentes economicamente na sociedade, em algumas regiões do Brasil, o título de coronel, o que aumentava ainda mais o prestígio dessas pessoas, aumentando também o seu poder de influência. Então eles ganhavam, além de ter já essa influência econômica sobre as pessoas, a influência política, e ainda com essa troca de favores, eles conseguiam construir nessas regiões aquilo que nós chamamos de clientelismo político. Eles ofereciam para as pessoas presentes, vagas em escolas, vagas em hospitais, como uma forma de transparecendo para as pessoas que eram pessoas boas e as pessoas estavam ganhando essas questões justamente porque esses coronéis estavam garantindo a eles. Então, como as pessoas mais simples, mais humildes, sentiam-se na obrigação de retribuir esses favores, eles acabavam votando nos candidatos indicados por essas grandes forças políticas. E quando não votavam naqueles candidatos indicados por essas forças, o uso e a utilização da violência era muito comum.
para que essas pessoas pudessem votar. Lembrando que uma das características do voto durante a Primeira República é o voto aberto. Então, o que mantinha e facilitava esses coronéis, essas figuras políticas, o controle sobre realmente quem as pessoas estavam votando nesse sentido. Então, esta política dos governadores, ela garantiu, a partir dessa troca de favores, desse respeito à autonomia das lideranças regionais, justamente um esquema que fez esses grupos oligárquicos ligados ao café, principalmente de São Paulo e Minas Gerais, controlarem, a partir dos seus interesses políticos e econômicos, o poder da presidência da República, o poder político da União do Brasil, durante todo esse período daquilo que chamamos de Primeira República, ou República Velha, ou República do Café com Leite, ou República das Oligarquias, que vai de 1894, basicamente, até 1930, quando nós vamos ter a quebra e o fim desse período caracterizado pelo controle dessas oligarquias do café nesse sentido. Então, esses esquemas políticos também foram bastante usados. Clientelismo, voto de cabresto, voto de bico de pena, mão morta, enfim, uma série de mecanismos para burlar o sistema político e principalmente eleitoral no Brasil, garantindo o voto e a eleição destas oligarquias, desses grupos e a consolidação dos seus interesses no poder político do Brasil. Gostou do vídeo? Deixa seu like, também segue o canal.